Hi everybody, welcome again to Fostering Língua. Nós estamos aqui dentro do Palácio Salvo, um palácio de Montevidéu, cheio de história. E eu vou falar um pouco do palácio, um pouco também de Montevidéu e um pouco do filme El Dirigible, o filme mais famoso aqui do Uruguai, que teve mais prêmios, faliu também a sua produtora de tão caro que foi e complexo. Eu acabei de ver o filme inclusive, de novo, dar uma olhada para entender melhor e a gente vai explicar ele um pouquinho. Estamos aqui no centro de Uruguai, né? Montevidéu. Aqui tem mais uma estátua. Essa é baseada e pensada para os que fizeram a independência aqui do país. E pensando nisso eu lembrei de uma história bem interessante, que é a palavra gaúcho, né? Os brasileiros do Rio Grande do Sul usam a palavra gaúcho. E aqui também usa a palavra gaúcho. Aí eu comecei a ficar curioso, porque eu achava que gaúcho tinha a ver só com o Rio Grande do Sul. A palavra gaúcho, algumas pessoas falam um monte de coisa, tá? Mas a que mais faz sentido histórico e também etimológico é que gaúchos veio da palavra do quechua, huacho, que depois virou guaucho, e aí desenvolveu-se para gaúcho. Huacho significa aquele que não tem pai, aquele que é órfão, né? Ele era usado de uma forma derrogatória, uma forma prejudicial, não, uma forma preconceituosa contra os campesinos, as pessoas que moravam na rua, né, moravam na terra, eram pastores e tudo mais, e viviam de forma mais pobre. Bem aqui na praça, onde está de novo o Palácio Salvo e também o monumento ao herói republicano independente, né? O herói da independência, a gente tem também a presidência do Uruguai, essa casa aqui. Um dos meus favoritos, Mujica. E sabe qual é a coisa que eu achei mais legal do Mujica? Né? Argentina, Uruguai, tem essa pegada de achar que é europeu, clássico, terno, branco e tudo mais, que não é muito legal. Mas o Mujica, ele é gaúcho, ou seja, como já falei no vídeo atrás, a ideia dele é de ser do campo mesmo. E ele fez uma coisa que eu achei muito legal, é porque na reunião inicial assim, o pessoal foi tudo de terno, verão, para a posse do pessoal, e ele foi de bermuda e chinelo. E claro, foram fazer a pergunta para ele: por que você veio de bermuda e chinelo vou colocar a foto aqui desse dia, na posse, você não está no decoro certo? E ele falou: tá quente. Moco. Aqui atrás você pode ver o edifício, o Palácio Salvo. É o seguinte, o filme O Dirigível, El Dirigible, vou colocar uma fotinha aqui, você vai ver basicamente essa fachada que você está vendo aqui com o dirigível. Foi um filme que foi criado em 94, foi o filme mais famoso aí do Uruguai, né? Vamos dizer assim, o filme que teve mais prêmios, mas também teve dificuldade de entender, porque é um filme super cult, assim. Eu fui ver o filme e, falar a verdade, achei meio difícil de entender alguma das coisas que estavam acontecendo naquele filme. E basicamente o que eu fiz foi pesquisar um pouco sobre ele, a história, para aí assim você consegue entender um pouco do filme. Estamos andando pelos corredores do Palácio Salvo. Se você olhar bem, nós temos pedaços aqui da torre. E esse local aqui onde as crianças lá pra baixo, né, filmaram aquela cena delas com água. Ao que parece, esse era o local onde tinha algumas crianças ali embaixo filmando. Vou colocar aí na filmagem as crianças. E dali de cima os bombeiros jogando água nelas, né?
Basicamente a história do vídeo é assim, uma francesa volta para o Uruguai para conseguir documentos, uma foto que está faltando sobre o suicídio de um dos caras, aquele aqui, que eu esqueci o nome dele de novo, deixa eu lembrar o nome dele. O nome dele é Balthazar Brum. Balthazar Brum foi, historicamente, o rapaz que se suicidou aqui. Não sei se foi nessa praça em si, mas ele deu um tiro no próprio coração quando teve o primeiro golpe militar aqui, de 33, né, mesma época do golpe militar, dos movimentos fascistas, nazistas daquela época, né? Então teve um golpe militar aqui e ele se suicidou. 33. Em 34, em cima, bem em cima desse prédio aqui, passou um dos dirigíveis muito famosos, que chama Graf. Tem uma foto do dirigível e no filme ele faz essa... ele junta a ideia do dirigível e da morte desse rapaz. Vou colocar a foto do filme, que vai passar aqui desse jeito aqui, vocês vão ver basicamente o dirigível aqui em cima. E o filme meio que quer dizer que a morte desse cara, o suicídio desse cara, contra o golpe militar, e no caso que não teve muita repercussão e o golpe continuou, foi por causa que alguma coisa atrapalhou na comoção da população uruguaia. E aí ele faz essa brincadeira com o dirigível. O dirigível foi o que fez as pessoas não prestarem atenção num dos seus líderes políticos se suicidar, né? E deixar a ditadura acontecer. Inclusive, se você olhar aqui de novo, essa é a cena do elevador do filme também, que passa várias vezes. Você pode ver que atrás de mim tem um monte de turista, né? Aqui é o local da Cidade Velha, ali o portão atrás. Daqui para trás tudo é a Cidade Velha, ou a cidade que foi fundada antigamente. Bom, e atrás do próprio portão tem também o tal do Palácio Sal, a Praça da Independência. Basicamente esse é o centrão mesmo do Uruguai, de Montevidéu, onde a gente está hospedado. Eu estou muito feliz de ter hospedado lá e o preço foi barato, tá bom? No Airbnb mesmo que eu pedi, deu 3 dias, deu 400 e pouco, então tá ali por volta de 130 por dia. Me acuerdo que una vez mi padre proyectó en la pared de mi casa unas imágenes que me impresionaron mucho. El hombre de la izquierda, el que tiene 2 pistolas, es Balthazar Brum. Fue el presidente más joven que tuvo el Uruguay. Assim, lógico, Uruguai, Argentina, Brasil, todos tiveram a ditadura ali por volta dos anos 30, muitos com ideias antiliberais e nacionalistas, e aí você vai ver todo tipo de coisa. O Uruguai, então, é um país que exatamente naquela época, o Brasil também, tá? Mas o Uruguai é muito mais. Falava que o povo dele não tinha mestiços que eram originários daqui, que é mais mistura de italiano, europeu, e por isso mesmo eles queriam falar que eles podiam fazer sentido junto com, né, o Mussolini. Era el golpe de estado de terra. Instantes después, cuando la policía lo fue a buscar, se pegó un tiro en público. Que tentaram e fizeram muita coisa junto com ele aqui no local. Então, essas ditaduras dessa época aí, dos anos 30, logo depois aí da crise capitalista de 1929, mostrou o primeiro refúgio, assim, a primeira ideia da crise capitalista, criando ditaduras. Depois a gente teve mais ditaduras mais tarde, né? Na época de 70 também teve a ditadura aqui, foi muito menor do que a do Brasil, muito menor do que a da Argentina. Aqui teve mais, vamos dizer assim, pressão popular para acabar com essa ditadura, muito mais. O Brasil também teve bastante, mas aqui foi muito mais duro também. Sabe, monsieur, he mentido. Me faltó una imagen para completar mi historia. No sé dónde ni cuándo empezó. Ni siquiera sé si fue una historia de amor. Señorita, ¿se le perdió algo?